Olá, bem-vindos a mais um estudo do livro Obreiros da Vida Eterna, psicografia de Chico Xavier, editado pelo Espírito André Luiz. Estamos em nosso estudo de número 16, analisando o capítulo 7, intitulado Leitura Mental. No último estudo, nós acompanhávamos a história do Padre Domênico, o início do seu resgate e a ação da médium Luciana, enfermeira, responsável por utilizar-se da sua faculdade de clarividência para acessar os registros de memória do Padre Domênico, a fim de que ele despertasse ao visualizar o que fez, estando exposto ali para todos o que ele havia feito, as suas ações, as pessoas que ele usou e enganou. Então nós vimos que ele desencarnou em razão de uma traição. Se envolveu com uma mulher casada, apesar de ser padre católico, e o marido dela descobriu, flagrando os dois, sem se revelar, e vindo a assassiná-lo por meio de um veneno. Vimos ainda que antes disso ocorrer, ele já havia enganado uma outra moça, que o procurou desesperada por algum motivo, e ele se aproveitou dessa situação e a seduziu. Paramos então na análise dessa situação, em que Luciana vai descrevendo para o próprio Padre Domênico, que está em espírito numa zona de sofrimento, o que ele havia feito com essa mulher, que se apresentou a ele crédula e confiante, afinal ele era um sacerdote da igreja. Ela confiava nele. E, ao chegar na igreja, o Padre Domênico já tinha segundas intenções, sentindo dentro dele próprio o império absoluto sobre a presa, a vítima, enquanto a pobrezinha chorava e rogava auxílio. Pronunciando palavras de comover qualquer coração de pedra, mostrando um desalento indefinível. Ela diz: percebo o que diz, confiou excessivamente em vossas promessas e cedeu aos vossos caprichos de homem vulgar. Então Luciana, que está vendo tudo aquilo, entende como ela acabou cedendo aos caprichos do Padre Domênico. Confiando nele de forma excessiva, resolveu acatar as suas inclinações pecaminosas, inferiores, vulgares. A princípio, acreditou que não adviriam desagradáveis consequências, certa da possibilidade de fugir a quaisquer observações. Então aquela moça pensou
que não seria nada demais se envolver com o padre, que ela poderia depois fugir daquela situação. Luciana diz então ao padre Domênico: você sabia engodar a inexperiência em assuntos afetivos, ou seja, ele sabia manipular a pessoa inexperiente, sabia engodar aqueles que não tinham experiência afetiva, como aquela moça. Contudo, agora anunciava-se um filhinho, preocupando-lhe o coração. Então vejam que o padre Domênico engravidou essa moça, o que faz a gente já imaginar o que ele fez logo depois. Quem a socorreria? Quem lhe restauraria a paz familiar? Certamente essa mulher se desesperou porque engravidar de um padre? Imagine a vergonha. Não seria melhor a legalização dos laços existentes? Não deveriam esperar honrados a dádiva de um filho abençoado por Deus? Certamente a moça propôs ao padre que ele abandonasse a vida clerical e se casasse com ela, recebendo aquele filho. Escutastes as rogativas sem abalo moral, com a frieza dos homens de fraseologia brilhante. Invocastes o dever sacerdotal como justificativa da impossibilidade. Então vejam, ele, enquanto padre, não teve qualquer escusa para se envolver, engravidar uma moça, cedendo às tentações. Mas no momento de assumir o filho, falou que não poderia porque era padre, era um sacerdote, então impossível assumir a criança. Muito conveniente, não é? O título de padre servia quando era conveniente, quando ele queria dar vazão às suas más inclinações, não importava o título, o cargo que exercia. Comentastes as convenções humanas e, por fim, propusestes a conciliação do problema, com um casamento apressado e indigno entre a vítima e o último de vossos servos. Então ele propôs que ela se casasse com alguém, o último dos servos dele. A jovem soluça compulsivamente, afirmando justa repulsa, ela não queria. Continuais na argumentação prudente e preciosa, mas com evidentes sinais de loucura, a infeliz abandona-vos, precipitada, ganhando a via pública sob a chuva torrencial. Então a jovem não aceitou aquela proposta do padre de se casar com um servo dele e saiu tresloucada para a rua, enquanto chovia torrencialmente. Luciana acompanha, vê que ela regressa ao lar paterno, fundamente desequilibrada pelo golpe impiedoso que o padre Domênico havia dado nela. Ah, que horror! Vale-se a desventurada da noite solitária e bulhenta e ingere grande dose de formicida, tentando o ato final da tragédia interior. Então a jovem acabou tentando suicidar-se, levando também o seu filho no seu ventre. Ninguém lhe escuta os rugidos de sofrimento selvagem, porque os trovões ribombam no céu. Ao amanhecer, todavia, um pai aflito corre ao vosso retiro repousante e coloca-vos ao corrente do fato. Então o pai dela, no dia seguinte, quando vê a filha morta, corre ao padre para contar. Morrera-lhe a filha misteriosamente. Como aclarar a situação? Não procedia com acerto, buscando o conselho sacerdotal? Então o pai dela acha que a melhor pessoa que ele poderia buscar era um padre, para dividir sua dor, dividir o que ocorrera. O padre Domênico então recebe a notícia, disfarçando dificilmente a emoção, repetindo textos evangélicos para consolar o amigo confiante. Preocupado,
ponde-vos a caminho da residência enlutada. No entanto, sinto-vos perfeitamente o estado mental. Não vos aflige a perda de alguém que vos poderia estorvar a tranquilidade. Preocupa-vos a descoberta de algum recurso, aparentemente digno, que vos conserve a cavaleiro da situação imprevista. Nota de rodapé: expressão que significa com domínio da situação, em posição ou atitude de segurança. Então o padre Domênico não estava preocupado com a perda daquela mulher, a perda física, a morte dela. Ele estava preocupado com a sua reputação, que pudessem descobrir algo que tirasse ele do domínio daquela situação imprevista. Pronunciando então palavras confortadoras, montastes guarda ao cadáver e chamastes médico amigo. Ei-lo que chega. É o mesmo que vos examinou no último dia, acreditando-vos suicida. Então lembrem-se que quando a Luciana relatou a morte do padre Domênico, havia um médico que percebeu que ele tinha sido envenenado, achou que ele tinha se matado, só que ocultou o real motivo, a real causa da morte, dizendo que ele havia tido um mal súbito, um problema de angina. O mesmo médico, tempos antes, a gente não sabe quanto tempo antes, mas esse mesmo médico havia visitado aquela mulher a pedido do padre Domênico. Depois de longa conversação confidencial convosco, o clínico assevera que houve morte natural, com a ruptura de vasos do coração. Então foi a mesma desculpa que o médico deu, a mesma causa, só que outra pessoa, dizendo que ela morreu não por envenenamento, mas por problema cardíaco. Recuperais o bem-estar que transparece de novo em vossa expressão fisionômica. O padre Domênico estava aliviado, que a causa real da morte daquela moça não viria à tona e, consequentemente, a sua reputação estaria preservada. Um pensamento egoísta, sem refletir que ele havia sido a causa daquela tragédia, mas ele não se importava, como todo psicopata age. Vossas referências de consolação tornam-se mais vivas e inteligentes, e seguis os funerais, calmo e contrito, embora os olhos esgazeados e terríveis da suicida vos contemplem do féretro. Féretro é caixão. Então, depois que o médico mente sobre a causa da morte, ele faz todo o procedimento religioso de acompanhamento do funeral, sem peso na consciência. Porém, os olhos da suicida, o corpo dela, jaz no caixão e os seus olhos abertos enfrentam o olhar também do padre. Enquanto outros vultos negros do plano invisível aos homens comuns vos acompanham no préstito, são almas vingadoras que vos seguem tenazes. Então vejam que a Luciana vê o quadro real da terra que ocorreu, bem como o quadro espiritual ao mesmo tempo. Ela consegue visualizar, por meio da sua mediunidade, da sua faculdade, os painéis mentais de memória, tanto do plano físico quanto do plano espiritual. Havia, portanto, inimigos do padre em espírito, como entidades trevosas em volta da suicida e dele também. Interrompeu-se Luciana, visivelmente comovida, e dando-nos a entender que a paisagem mental de Domênico se modificara ao influxo de outras lembranças que a narração evocava, transferiu o curso das observações no tempo. Então, o relato da Luciana, o trabalho dela estava dando resultado. O padre Domênico estava despertando, estava mudando de sintonia pouco a pouco à medida que se recordava do que havia feito.
Ela então continuou, passando para um outro momento no tempo. Ah, sim, vejo bem, continuou alarmada. Destaca-se infeliz entidade que certamente vos consagrou funda afeição. Mais uma pessoa que tinha uma afeição grande pelo padre Domênico. Contempla-vos com desespero e enternecimento simultâneos. Parece-se extremamente convosco. Agora compreendo. Não foi apenas vosso amigo, foi vosso pai. Reclama insistente determinada escritura que não apresentastes. Que vejo? Em torno dele há imagens vivas de recordações angustiosas. Contemplo-lhe a derradeira noite ao vosso lado. Fixa-vos, carinhoso e confiante. A dispneia concede-lhe trégua mais longa e o moribundo entrega-vos grande testamento, em que relaciona suas últimas vontades. Então a Luciana está vendo um outro momento da vida de Domênico. Está vendo o pai dele morrendo, entregando um testamento para ele e narrando o que ocorreu naquela época. Fala-vos afetuoso e humilde do seu passado oculto. Não foi simplesmente o genitor feliz de um sacerdote e de filhos outros que lhe honram o nome, declara. Foi moço arrojado, a comprometer-se em aventuras diferentes. Possuía alguns filhos à distância do lar e não desejava partir sem legitimá-los devidamente. Então, o pai moribundo, que está prestes a desencarnar, deixou um testamento, dividindo seus bens com o padre Domênico e com outros filhos, inclusive fora do casamento. Ele não queria deixar esses outros filhos desamparados. Pretendia garantir-lhes futuro próspero. O padre Domênico escuta então com indisfarçável interesse. Em seguida, a pedido do seu pai, lê a discriminação de pequenos legados a pupilos dele. O padre Domênico começa a ler o testamento, vendo o que o pai deixou para outros filhos que não ele. O agonizante acompanha-vos atento com o olhar. Tendes agora belas palavras nos lábios, justificando-lhe os erros do passado. Sabeis consolar com primores verbalísticos que lhe provocam admiração. Aqui vale um comentário. Percebam que o padre Domênico, ele dominava a boa fala, dominava o convencimento, o poder de convencer as pessoas, de dialogar, de apresentar um ar de admiração para aqueles que o escutavam. É muito comum que sacerdotes, seja qual for a religião, tenham essa característica de falar bem, dominar a oratória, apresentar argumentos que a pessoa se sente prestigiada, envolvida. Então ele fez isso com o pai dele. Não concordava com o testamento, mas falava de um jeito que o pai o admirava. Não é à toa que ele seduziu muitas mulheres, não é? Ele tinha esse discurso fácil. Por fim, prometeis ao coração paterno exato cumprimento de seus derradeiros desígnios. Ele prometeu ao pai que iria dividir o seu patrimônio com os filhos, todos, mesmo aqueles das aventuras amorosas do pai. Edificado, confessa-vos ele os deslizes que omitira. Declara-vos seu arrependimento in extremis, que é uma expressão que significa nos últimos instantes de vida, uma expressão latina, vem do latim. Então o pai começa a confessar para o próprio filho o que fez de errado, os deslizes que cometeu durante a vida, e diz de sua esperança no céu, onde Jesus lhe receberá os sinceros desejos de reparação. Um espírito, portanto, arrependido no leito de morte, palavras entrecortadas por suprema aflição, reitera-vos a súplica de amparo constante a certa mulher,
cercada de filhinhos que esperam dele o sustento necessário. Então, o pai de Domênico se preocupa com uma mulher específica, que certamente é mãe de muitos dos seus filhos, fora do casamento. Ele quer que o filho sustente essa mulher, porque é um dever como pai, como companheiro que foi. Ajudado por vós, abraça-se ao crucifixo que contempla de olhos nevoados. Recitais, então, longa e comovente oração, acariciando-lhe a cabeça grisalha. Aqui vale outro comentário, outra reflexão. Vejam que Padre Domênico usa da oração. Nós vimos o poder da oração, da irmã Zenóbia, como a prece dirigida a Jesus auxiliou no despertamento de Domênico, mas também percebemos que o Domênico orou junto ao seu pai de forma comovente. Será que a oração do Padre Domênico tinha força, tinha energia necessária para alcançar os céus? Ele que tinha outros interesses, seduzia e mentia, inclusive de que iria cumprir a vontade do seu pai, mas que, na verdade, não iria. Mais alguns momentos, esforçando-se por ver-vos pela última vez, o moribundo cerra os olhos no ato final do corpo. Ou seja, o pai de Domênico falece, desencarna. Estais sozinho com o cadáver. Conservais o polegar e o indicador da mão direita sobre os olhos do morto, a fim de imprimir-lhe boa postura fisionômica. É um gesto comum, né? Quando as pessoas desencarnam, fecha-se os olhos para dar uma aparência mais confortável. Antes, porém, de qualquer comunicado ao interior doméstico, sepultais o documento em móvel pesado, com intenções francamente hostis aos retos propósitos do desencarnado. Como a gente já imaginava, o padre Domênico não queria dividir o patrimônio do seu pai com os demais herdeiros, com os filhos fora do casamento. Então ele esconde o testamento que o pai fez. Desde esse instante, parece-me, diz Luciana, que ele vos seguiu sempre de perto, reclamando. Permanece angustiado na tela mental de vossas lembranças vivas. Olha só que interessante. O espírito do pai dele desencarnou desejando que o seu patrimônio fosse dividido. Como o filho não fez, ela diz que esse espírito seguiu seu filho de perto, sempre reclamando, angustiado. Mas aqui ela diz que são os painéis mentais, as telas mentais do padre que apresentam essa imagem. Talvez não foi o espírito do pai de Domênico que o perseguiu, mas como ele tinha feito uma promessa para o pai, pode ser que o sentimento de culpa tenha criado essa figura do pai sempre reclamando e cobrando ele, porque a consciência do espírito culpado cria também realidades, cria imagens de suas vítimas, de pessoas que ele enganou. Então é possível, as duas situações, né, são possíveis. Tanto o espírito do pai cobrando ele da promessa, quanto uma criação mental da figura do seu próprio pai cobrando ele da promessa feita, por conta do sentimento de culpa que ele carrega. Luciana, porém, dá a entender que é o próprio espírito do pai dele que segue ele de perto reclamando. A clarividente para de novo, fixando particularidades diversas, enquanto o infeliz Domênico entremostra insopitável comoção. Percebam que Domênico já está bem avançado no arrependimento, né? Ele está tendo muitas emoções com as lembranças que a Luciana está trazendo. Ele está num estado de comoção. Agora, prosseguiu Luciana, dando conta da tarefa que lhe fora cometida. É outro perseguidor severo. Ela já está vendo outra situação, outro espírito, perseguindo Domênico.
Salienta-se a minha visão. É um velho eclesiástico, é um outro padre, é um outro sacerdote da igreja, que deixou o aparelho físico endereçando-vos intensas vibrações de ódio. O que será que o Domênico fez, hein? Mais uma coisa. Vossas reminiscências esclarecem o fato, as lembranças dele explicam. Desejáveis a qualquer preço o curato que lhe pertencia. Curato é função ou cargo de cura, o chamado pároco da igreja. Então, Domênico queria esse cargo, que pertencia a esse outro sacerdote. Variados interesses pessoais prendia-vos o pensamento à pequena cidade, sob a orientação do antigo pároco. Ele queria ser um sacerdote daquela pequenina cidade, que já possuía um padre. Intentais a realização do desejo por métodos suasórios, que significa persuasivos, que convencem. Então ele tentou convencer os superiores a ser pároco daquela cidadezinha. Em longo diálogo, propondes a compra da paróquia em caráter particular. Então ele chegou a oferecer até a compra da paróquia para aquele outro sacerdote. Alegais dispor de bastante influência política para efetuar a transferência, sem abalos, remunerando-lhe a adesão incondicional ao projeto. Então ele fez uma proposta ao padre de certa cidade. Me venda a igreja, que eu, com a minha influência política, te colocarei num cargo, te darei uma remuneração. Olha só. O velhinho, porém, recusa e justifica-se. Permanece junto àquele rebanho desde muitos anos. Então olha que interessante. Um padre querendo comprar a igreja de outro padre que não quer sair dali, porque entende que aquela cidadezinha são suas ovelhas. E de fato, né? Um sacerdote que realmente é sincero, ele cria afeição por aqueles que o seguem, que o ouvem. Então ele não queria vender a igreja. Além disso, está velho, doente. Servira a igreja com as melhores forças de seus bons tempos de saúde física e espera a possibilidade de morrer ali, respirando o ar amigo do seu pequeno pomar. Então o padre tinha boas intenções. Ele parecia ser um padre honesto e bom, tanto que não aceitou a proposta por razões honrosas, né? Por razões de servir ao Cristo ali, naquela cidadezinha, desejando, portanto, morrer ali mesmo. Mas como nós já vimos, o padre Domênico vai fazer alguma coisa bem grave que vai causar um ódio terrível nesse outro padre. Então, sinal que esse outro padre acabou não seguindo por completo as orientações do Cristo, não é? Eu sei que é difícil, é fácil falar aqui sentado, né, no sofá, na cadeira, mas se ele era realmente um padre, um sacerdote, não poderia virar um obsessor cheio de ódio, né? Mas vamos ver o que o Domênico fez com esse velhinho, esse padre velhinho. Reconhece vossa superioridade na questão, considerando-vos as relações prestigiosas no seio do clero e da administração pública, e assegura que, se outras fossem as condições, cederia o lugar sem qualquer remuneração ou relutância. Então o padre diz ao Domênico: eu sei que você é influente, eu sei que você tem poder no clero, mas eu não saio daqui simplesmente porque eu servi a igreja a vida inteira aqui. Se fosse em outros tempos, eu cederia o lugar mesmo sem qualquer remuneração. Ele sairia dali sem receber nada, se fosse em outros tempos. Os médicos, entretanto, recomendam-lhe a residência no litoral para que a atmosfera marinha lhe facilite o esforço do coração. Então, além de gostar dali, ele também tinha sido recomendado pelos médicos para se manter naquela cidade por conta
da proximidade com o mar, que fazia bem à sua saúde, no fim da vida. A rogativa comoveria a qualquer. Ouvistes, concordastes e apresentais despedidas arquitetando um novo plano. Então vejam como o Domênico ele era dissimulado, né? Ele era falso mesmo. Ele fingia que não tinha ligado para uma negativa, que não tinha sido contrariado, mas por dentro ele está cheio de ódio, bolando planos para eliminar seu adversário. Ele foi de fato uma pessoa muito difícil, né? Muito endividada. Dali mesmo, sem qualquer escrúpulo, partis em visita pessoal ao bispo da diocese, a quem expondes com fingida humildade a solicitação que vos preocupa. Então ele bolou um plano e colocou em marcha esse plano, né? Começou a se utilizar da maledicência, se utilizar do seu poder de persuasão para convencer o bispo, para conseguir aquele cargo que ele tanto queria. E percebam que a história até agora não revelou por que ele quer tanto essa igrejinha, por que ele quer tanto ir para essa cidadezinha. Certamente por conta de alguma mulher, porque a gente já viu que ele tinha um problema sério nessa área. Então ele expõe ao bispo as suas intenções, logicamente ocultando o ponto negativo, o ponto pecaminoso que movia a sua intenção. Enganado, o dignitário da igreja ouve atenciosamente e aceita o que propondes, recomendando, porém, prévia audiência de seus assessores diretos. Então ele até foi convencido pelo Domênico. O bispo aceitou a proposta do Domênico, mas pediu uma reunião com os assessores. Não tendes dúvidas ou ponderações de qualquer natureza? Gratificando companheiros altamente colocados, conseguistes que o antigo sacerdote fosse removido compulsoriamente para a longínqua paróquia de Montanha, onde o ancião morreu, sem delongas, odiando-vos de morte. Então ele acabou conseguindo a transferência do padre idoso, que acabou falecendo na região montanhosa, longe do mar, onde ele tanto queria ficar. Morreu, portanto, cheio de ódio contra Domênico. Intoxicado pela cólera e pelos reiterados desejos de vingança, está cego às manifestações da espiritualidade superior, cercando-vos com ira implacável. Então ele se tornou um obsessor ferrenho, um obsessor cheio de ódio, com ira. Um padre também. Percebem que nenhuma religião pode colocar seres humanos como representantes de Deus na Terra? Como pensar que um padre desses, que uma vez contrariado, passou a perseguir com ódio intenso outro padre, e pensar que eles podem absolver alguém de qualquer pecado no fim da vida? Garantir o céu a alguém? Um ser humano desses, tão falho como nós? Não faz sentido, como já expus aqui. É mais um exemplo de um sacerdote católico que está numa condição moral muito atrasada, muito humana. Novo intervalo da clarividente Luciana. Porém, ela recomeça a exposição mais alarmada. A Luciana então passa a ver outra cena. Mais uma pessoa que persegue Domênico. Vejam quantos inimigos espirituais ele tem. Isso porque o livro resume, né? O livro não vai falar de todos. Está falando dos principais. Por isso a situação de Domênico era tão difícil no plano espiritual. Agora surge determinada mulher. Parece-me que desencarnou depois de melindrosa operação nos olhos. Sim, a vossa tela de reminiscências fala bem alto. Olha que interessante essa frase, né? A clarividência de Luciana lê as telas mentais como se fosse uma voz que narra e ela enxerga. Fala bem alto as reminiscências, as lembranças falam alto. Ela vê tudo.
uma mulher que parece que fez uma operação cirúrgica nos olhos, foi vítima do poder fascinante do padre Domênico, homem dominador. Eis ao vosso lado no último encontro, ainda na esfera carnal. Acabastes a refeição lauta da manhã, quando alguém bate à porta paroquial. Trata-se de pobre mulher, envelhecida prematuramente e quase cega, conduzida por anêmico menino de 9 a 10 anos, que vos suplica auxílio. Então Luciana se transporta para outra cena, para outro momento da vida de Padre Domênico, e vê uma mulher cega, junto de um menino anêmico pedindo ajuda a ele. Ante a frieza de vossa recepção, a infortunada, em palavras sentidas, invoca o passado de leviandades e pergunta se esquecestes o filho que lhe colocastes nos braços. Então, Padre Domênico fez mais um filho, só que dessa vez ele nasceu, ele foi criado, estava já com 9 a 10 anos. E a mãe, que agora ficou cega, cobra do Padre Domênico algum auxílio, porque ele é o pai da criança. Chora, gesticula e explica-se. Trabalhara sinceramente pela própria reabilitação, mas em toda parte acusavam-na de prostituição e ociosidade. Lutara heroicamente por manter o filhinho à custa do serviço honesto, mas adoecera sem qualquer proteção e ali estava quase cega, implorando socorro. Então é uma moça que engravidou do padre, teve o filho, tentou viver trabalhando dignamente, mas ficou cega e acabou abandonada, implorando socorro. Se pudesse, pouparia ao filho, ainda criança, a humilhação de conhecer o pai desalmado. Entretanto, o pequenino abeirava-se da morte. Olha só que vida sofrida dessa mulher. Ela não queria que o filho conhecesse o Padre Domênico, o pai da criança. Ela não queria. Mas o filho estava morrendo de fome. Estava prestes a morrer. Surpreendera-o a tuberculose. Então não era só fome. O menino teve tuberculose. Devoradora. E suplicava-lhe auxílio financeiro para o tratamento indispensável. Pior coisa que se pode pedir a um homem dominador, sedutor e que já usou da sua presa. Pedir dinheiro a ele. Nunca vi nenhum dar. Geralmente se irritam e expulsam a pessoa. Ele fez um filho nela, não ajudou em nada, não criou, e ela agora, à beira da morte do próprio filho, por conta da tuberculose, vem pedir um auxílio. A criança contempla-vos triste e confiada. Ouvistes indiferente e ensaiastes resposta estranha. Vejam como ele era praticamente uma pessoa com problema de personalidade, transtorno de personalidade, né? Psicopata mesmo, porque indiferente ao sofrimento alheio, pessoas ligadas a ele, pessoas que ele arruinou, e ele era completamente indiferente, não ligava para o sofrimento de ninguém. E são pessoas que estão sofrendo por culpa dele. E ele não se altera. Ele tem um discurso pronto, ele tem palavras bonitas, respostas estranhas. É muito triste, né? Mas muitas pessoas são assim. Completamente indiferentes ao sofrimento alheio, ainda que tenham sido a causa desse sofrimento. O Padre Domênico, portanto, tinha uma resposta pronta, uma negativa automática para esses casos, essas pessoas que incomodavam ele. Ao vosso toque particular de campainha, determinado servidor aparece, conduzindo cães bravos, que ameaçam os pobres pedintes, forçando-os a fugir espavoridos. Eu fico imaginando o Cristo, né? Vendo o que fizeram do seu evangelho. A igreja que diz adorar o Cristo, amá-lo, segui-lo, cria cargos
a ponto do poder político ser tão grande que eles se comportam como reis, imperadores, chefes de Estado que expulsam os pedintes com cães bravos. Imagine um padre expulsando um pedinte com um pitbull, com um rottweiler, com um pastor alemão, ameaçando um pedinte de ser trucidado por cães ferozes. É igual uma vez, agora pedindo licença para contar um caso pessoal, em que eu levei uma pessoa sem plano de saúde para um hospital particular chamado Santa Casa de Misericórdia. Então, um nome belo desse, né, que remete a Maria Santíssima, uma senhora de misericórdia, mas que não atendeu porque era uma pessoa sem dinheiro. Então tive que levar essa pessoa para um hospital público porque a Santa Casa de Misericórdia negou o atendimento. Então, eu não vou entrar na questão política, na questão financeira. Eu entendo que o hospital, sendo particular, tem suas despesas, né? O atendimento, de fato, não é gratuito, isso é justo que seja assim, mas me causou estranheza à época, porque um nome desse, que remete ao cristianismo, que remete à caridade mais pura, do Cristo que jamais cobrou nada de ninguém, Francisco de Assis, que abriu mão da riqueza, fez voto de pobreza e atendia a todos, como todo cristão o faz, causa um pouco de estranheza, né? Uma instituição baseada na caridade negar atendimento a alguém que não tem condições. Então, é a mesma reflexão dessa obra, né? Pessoas que dizem representar Deus na terra, que dizem seguir o Evangelho de Jesus, se comportando dessa forma. Tocando uma campainha, vem um empregado com cães ferozes que expulsam pedintes, que fogem espavoridos, desesperados. Uma senhora cega, um menino tuberculoso e anêmico, correndo, desesperados, porque o próprio pai da criança, que faltou com o dever do sacerdócio, não observou os deveres sacerdotais, era pai, era alguém que tinha causado aquela situação. Pois bem, continuando então a história. A criança, então, no último degrau da anemia, morre sem recursos. E a mãe infeliz desencarna em pavilhão da indigência, da mendicância, com o sinistro desejo de vingar-se de vós, Padre Domênico, de qualquer modo. Então vejam quantos inimigos ele fez. Ele fez, porque a conduta dele, o livre-arbítrio dele, a frieza, a indiferença dele, a maldade dele, fez inúmeros inimigos. E percebam, eu não estou aqui numa postura acusatória, porque nós todos temos erros, nós todos também fizemos coisas parecidas ou piores. Mas eu ressalto porque isso é importante para a gente refletir. O que a gente sofre é consequência do que a gente fez. Então, para não sofrer, não façamos esse tipo de coisa, não tomemos essas atitudes que estamos vendo aqui o Domênico ter tomado, né? Ter decidido dessa forma. A gente ganha inimigos espirituais terríveis que nos perseguem com muito ódio se a gente agir dessa forma, indiferentes, com a dor alheia, cheios de raiva e de ódio. Luciana então interrompeu novamente a narrativa para fixar detalhes visíveis apenas ao olhar dela. Nota então que ela está descrevendo tudo, mas tem muito detalhe que só ela viu.
E de repente ela diz: "Oh, que horror! Vejo mais. Diferente mulher de olheiras fundas e negras, de olheiras fundas e negras vestes." Então, mais uma mulher que estão nos arquivos mentais de Domênico. Não terminou a observação, todavia. Nesse instante, o padre Domênico, desventurado, proferiu um grito terrível, desfez-se em lágrimas e exclamou, alucinado de sofrimento moral: "Basta! Basta!" Nem ele conseguia mais ouvir tudo o que fez. Provavelmente essa mulher foi a que marcou ele mais, né? Porque ele ouviu a história de todos os outros e não se comoveu dessa forma. Porém, quando Luciana começou a falar dessa mulher, ele explodiu em prantos, pedindo para ela parar de falar, parar de descrever esse caso. Vejamos por quê. Soluços atrozes lhe rebentaram do peito opresso. Sem solução de continuidade, ele não conseguia parar de chorar. Zenóbia, que lhe mantinha a cabeça no regaço amoroso, tranquilizou-nos em tom discreto. Então vejam que irmã Zenóbia continua ali, com a cabeça do padre Domênico no seu colo, fazendo carinho nele, porque ela ama muito, ela tem muito carinho por ele. E ela tranquiliza André Luiz e os demais, dizendo: "Domênico melhora, graças ao nosso divino médico, Jesus. Para o espírito culpado e sofredor, as lágrimas são também uma chuva benéfica que refrigera o coração." Então aquela catarse, aquele choro convulsivo, era parte do tratamento. Era algo bom para Domênico, a gente sabe disso. O choro é algo ruim, porque aponta sofrimento, né? Mas para muitas pessoas o choro liberta. O choro refrigera o coração, principalmente para esses arrependidos que fizeram muito mal. Então aquele choro convulsivo era bom para Domênico. Logo após, irmã Zenóbia ficou silenciosa, enquanto todos a seguiam de mente voltada para a prece. Depois da longa crise de pranto de Domênico, a diretora da casa transitória solicitou ao padre Hipólito que semeasse novas ideias no terreno consciencial arado pela dor, notificando-nos que tomaria alguns minutos para convocar mentalmente a mãe do antigo pároco desencarnado, para que o mísero fosse reconduzido à esfera da crosta no processo inicial da reencarnação futura. Então vejam que irmã Zenóbia pede para o também padre Hipólito, né? Sempre esqueço o nome dele. Então a irmã Zenóbia também pede para o padre Hipólito, que foi padre na sua última encarnação, que pregasse para Domênico, falando de trechos evangélicos, de lições evangélicas novas para ele, que havia decorado apenas o suficiente para realizar os rituais sem qualquer ânimo de sentimento, de sinceridade. Então, o padre Hipólito iria ajudar a irmã Zenóbia cultivando novas lições para Domênico, enquanto ela chamava a ex-genitora dele para comparecer ali, nesse processo de resgate, enquanto o Domênico chora, lembrando do que fez, sem conseguir ouvir mais nada em relação aos seus inimigos do passado. Ela finaliza dizendo, então, que ele seria direcionado para uma reencarnação compulsória, como já explicamos aqui. Irmã Zenóbia, então, entra em funda meditação, enquanto Hipólito ergue a sua voz, dirigindo-se a ele, Padre Domênico, um mendigo de luz. Irmão Domênico, o Senhor misericordioso ouviu-nos a rogativa. Desejas efetivamente a redenção? Pergunta ele.
O interpelado, ao que deduzi, André Luiz deduziu, despreocupou-se inteiramente da pergunta e, mantendo forte impressão relativamente às afirmações que ouvira, indagou a seu turno. Então Domênico ignorou a pergunta se ele queria a redenção, mas perguntou também: existe então a justiça divina, anotando-nos as faltas? Há cadastros tão minuciosos para os mais secretos feitos do espírito? Olha que curioso. Vejam como é bom estudar a doutrina espírita. A gente aqui na Terra, antes de desencarnar, espero que bem antes de desencarnar, já estamos tendo contato com informações que muitos espíritos não têm. Vejam que Domênico não sabia que todos os seus atos estavam registrados com riqueza de detalhes no seu perispírito, nos seus painéis mentais. Não é isso que o Espiritismo nos ensina? Tudo o que fazemos fica registrado com riqueza de detalhes. Ele estava descobrindo ali, naquele momento. Ele não sabia que era possível acessar memórias com tanta precisão, com tantos detalhes. Responde então Hipólito: trazemos na própria consciência o arquivo indelével dos nossos erros? Como os justos são portadores das notas íntimas que os glorificam diante do Pai Altíssimo. Então, tanto o pecador, na palavra católica, quanto o herói justo, o santo, ambos trazem os registros. Só que os registros do santo serão motivos de glória diante do Pai. E os registros de memória dos pecadores, dos infelizes, são motivos de sofrimento para eles. Cerra para sempre, meu amigo, a porta do ego inferior. Abandone o ego, o orgulho. Cala a vaidade, a impenitência. Não maldigas. Não se revolte contra Deus e sua lei. A igreja que nos reunia no círculo carnal, porque ambos eram padres, é santa em seus fundamentos. Nós a que fomos maus servos, desviando-lhe os princípios básicos para a satisfação de instintos dominadores. Aqui no canal nós já estudamos várias obras que mostram isso, inclusive um contexto histórico trazido por Leon Denis, ao descrever as religiões do passado, as crenças na Grécia, no Egito, na Índia, com os celtas, com os gauleses e com os romanos. Todos desviaram, os homens desviaram. A mensagem era santa na Índia, no Egito, na Grécia. A mensagem divina era perfeita. Os homens que a desvirtuaram, como sempre fizeram. Então a igreja, diz aqui o irmão Hipólito, é santa nos seus fundamentos. São os homens, os servos da igreja, que corrompem os ideais para satisfazer interesses mesquinhos. Quantas vezes vimos isso aqui? Procurávamos o reino transitório do poder temporal, poder da terra, por meio de puras manifestações do culto externo, rituais, repetitivos e sem sentimento, aliado à política corruptora, à dominação do povo pela política, o maior erro da igreja. O maior erro da igreja, dividir os banquetes com os poderosos, distribuir cargos políticos entre os bispos e padres. Pior erro, porque isso contaminou por completo a instituição. A política corrupta dominou a igreja e fez um grande mal ao cristianismo, apesar do cristianismo puro não ter sido contaminado e hoje resgatado por quem é fiel à palavra do Cristo, em qualquer religião. Então, a igreja foi corrompida pelos seus servos,
como toda religião é corrompida pelos homens falhos, que esquecem deliberadamente o reino de Deus e sua justiça. Esse é o cenário da nossa terra, do passado, do presente, mas não do futuro, porque as religiões não mais se corromperão. Os servos das religiões do futuro não se preocuparão com cargos temporais, com dominação política e social, com satisfação de interesses pessoais e mesquinhos. E dessa forma não haverá mais corrupção nas religiões. Porque o cenário que a gente passa aqui não é um cenário de caos, de depressão, de infelicidade. O futuro que nos aguarda é de uma religião pura, sem contaminação. A gente até hoje só conhece a corrupção pelos homens de algo que é divino. A mensagem divina foi sempre corrompida desde que a humanidade se organizou. Mas isso vai acabar um dia, já está acabando, se Deus quiser. Por meio da transição desse planeta, que vai dar um passo na evolução, nós vamos alcançar uma religião, ou uma filosofia de vida, ou uma doutrina, seja espírita ou não, mas certamente com os fundamentos do espiritismo, para alcançar a pureza da palavra divina sem qualquer subterfúgio, alteração, mentiras inseridas no texto bíblico, no texto sagrado. A gente vai alcançar isso um dia. Nos resta então agradecer a Ele, a Jesus, que não desiste de nós. Continua enviando emissários que renovam as religiões ou trazem novos fundamentos, trazem novas religiões mesmo, novas doutrinas, para tentar resgatar o cristianismo primitivo, o cristianismo real. Jesus sempre envia esses espíritos de escol, espíritos de luz superior, que resgatam os princípios. Francisco de Assis foi um deles. Uma vez convertido, tentou resgatar a igreja para o cristianismo real. E até hoje nós recebemos esses missionários que alertam: olha, é impossível que seja assim, Jesus não agia assim, Jesus não construía templos de pedra riquíssimos, com mármores e ouro. Nunca fez isso, nunca pregou isso. Então se resgata a simplicidade, a humildade, e que os representantes das religiões não tenham esse desejo de riqueza, de poder e de dominação. Então agradecemos a todos que nos acompanham e convido-os a continuar estudando essa obra bendita que nos traz tantas lições. Finalizo sempre orando, pedindo ao Pai Eterno que nos abençoe e nos proteja, a cada um que nos ouve, a cada um que reflexiona conosco sobre os ensinamentos espíritas cristãos. E rogamos que essa mesma paz atinja aqueles que mais necessitam, que não conseguem ainda parar um pouco do seu tempo, das suas atividades para orar, para buscar o divino, para refletir sobre os ensinamentos do Cristo e para abandonar velhas práticas e velhos vícios. De nossa parte, possamos despertar para essas verdades, refletindo sobre o que Jesus ensinou e os seus emissários reafirmaram durante os séculos. Sejamos seguidores fiéis, verdadeiros, sinceros da crença cristã, que tem Jesus como mestre, como modelo, como guia de toda a humanidade e que não se corrompe, não se contamina pelos desejos mundanos e passageiros que satisfazem apenas a carne. Graças damos a Ele e a sua Mãe, Santíssima e abençoada Maria, para que ela continue a nos envolver com seu manto de amor, de proteção e de paz, que traz refrigério às almas sofridas, tranquilidade aos corações angustiosos
e paz às mentes que buscam o seu Filho. Muito obrigado, mestre amigo, e que a paz do nosso Senhor abençoe a todos, mantendo-nos nessas vibrações de luz e de paz que somente o Cristo proporciona e nos oferece como dádivas divinas. Graças a Deus e que assim seja. Um forte abraço a todos e até o próximo estudo.